Pai seja convosco. Vamos colocar em pé. Deus seja louvado por mais um início de semana, onde pela misericórdia dele estamos vivos aqui, né? Para buscar a presença dele. Curva a sua cabeça. Aleluia. Alguns já oraram individualmente, então vamos orar agora no coletivo. Pedir a Deus que se cumpra em nós agora o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão, molhando os seus vestidos. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali na união o Senhor ordena a bênção. Mas a nossa união tem que ser com Cristo. Se nós estivermos unidos com Cristo, fatalmente estaremos unidos com os irmãos. Nesta manhã, ó Pai, de glória, que o Senhor já abençoou, nós repreendemos agora todo espírito maligno, todos os demônios que não guardaram o seu estado original de santidade, sejam expulsos pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor leve toda a nossa mentalidade cativa a Ti, através, Senhor, do nome do Senhor Jesus, bem como aqueles que estarão pela internet, ó Pai. Leva cativo a nossa mente a Ti. Pai querido, nós conseguimos nesta manhã sujeitar a nossa carne à vontade do Teu Espírito. E somos gratos por isso, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu poder em nós, pela Sua graça em nossa vida, pela Sua salvação que o Senhor nos deu para nós, gratuitamente, através da fé no sacrifício vicário do Senhor Jesus. Meu Pai, hoje, Senhor, é o último domingo do mês de abril. E o Senhor, ó Pai, disse certa feita, no último dia, oh glória, no último dia da festa, o Senhor disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Oh glória! E nossa alma está sedenta por bebermos da Sua palavra que tira toda a nossa sede, ó Pai. Espírito Santo de Deus, toma a vida dos nossos professores. Toma, Senhor, a nossa vida, ó Pai. Conduza-nos, Senhor, pelas veredas de justiça. Traga-nos ensinamentos, ó Pai, cristocêntricos, dos quais iremos aprender, Senhor, com erros do passado, para não cometermos os mesmos erros, ó Pai. Através da Sua bondade, através da Sua misericórdia, eu faço essa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou chamar aqui os músicos para louvarmos o Senhor com o hino. Eu vou ler um versículo aqui em Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E versículo 36. Que diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Diga assim: Senhor e Cristo. Senhor é o que tem um domínio, é o que reina. E Cristo significa ungido, aquele que foi ungido para ser Senhor da nossa vida, para ser o nosso mestre, para nos conduzir. O Rei, o Senhor, nos dá as diretrizes daquilo que devemos fazer. E as diretrizes já estão dadas através da Bíblia Sagrada. Quem lê a Bíblia Sagrada tem diretrizes do que deve fazer, de como se portar, de como ser. Quem não lê a Bíblia Sagrada vai sucumbindo aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Esqueceram-se do Criador. No esquecimento de buscar o Criador, o conhecimento do Criador através da palavra,
se tornaram idólatras. Começaram uma fase de narcisismo, se autovalorizar, se autopromover e também adorar agora a nossa geração ídolos humanos. Estamos pior do que a geração passada. Pessoas adoram ídolos humanos. Da idolatria passaram para a imoralidade. Tudo é uma sequência. Se eu não quero ler, eu não quero conhecimento. Não tendo conhecimento, eu vou me tornar narcisista. E também vou me tornar idólatra. Tornando-me idólatra e narcisista, eu vou me tornar uma pessoa imoral. Vou cair na prostituição, nas bebedeiras, nas orgias. E aí eu vou ter dentro de mim aquilo que Paulo termina o relato. Eu vou estar cheio de iras, cheio de desejos horríveis. Tudo começa quando desprezamos a palavra dele. Mas quando valorizamos a palavra dele, nós tornamos a status quo daquilo que ele nos projetou e nos fez. Imagem e semelhança do Criador. Oh, vamos adorar a ele? Vamos adorar, Débora. Aleluia. Sei que estás glória a aqui, Deus. Senhor. Aleluia. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Ofereça a Deus sua oferta de meu, sacrifício nesta manhã. para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Glória a Deus. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Sabe por quê, querido? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a
todo sempre Ele é fiel, Ele é fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Oh, tu és. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Não é à toa que o salmista Davi diz, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. E no final da minha vida eu estarei para sempre com o Senhor. Dê a paz do Senhor ao seu vizinho. A paz de Cristo Jesus. Aleluia. Tome o seu assento. Glória a Deus. Nós vamos orar já para ganhar tempo, para os irmãos que vão contribuir. Nós já intercedemos pelos professores. Vamos orar. Deus querido, alguns irmãos, além da primícia das horas, trouxeram também as suas primícias, valores diante do Senhor. E nessa hora nós vamos consagrar a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a sua glória. Amém. Irmãos, eu estava dizendo a irmã Débora, a irmã Ana ali, e também o irmão Samuel, nós vamos ajudar mais um irmão. Nós temos ajudado projetos, o irmão Antônio da Rádio, o irmão do Malawi, Israel, e agora nós vamos ajudar o irmão Osni, que está lá no Oriente Médio. Ele mandou o relato de hoje, né? Ele está no Afeganistão. Eu vou colocar tudo no grupo da igreja. E os irmãos lá, sem valor nenhum, juntaram um dinheirinho para resgatar crianças e uma família que estava presa lá nas garras dos terroristas. E eles conseguiram resgatar, a família fez um vídeo, né? Então o irmão Osni, ele vai também receber do nosso ministério um valor financeiro. Então um pouquinho meu, um pouquinho seu, um pouquinho de todos nós vamos continuar. E desde que teve essa crise, nós não paramos de ajudar. Tanto o projeto Rapaporte, o irmão do Malawi e da África, o irmão Antônio da Rádio. Os Gideões Missionários nós começamos a ajudar a semana passada, que Deus tocou no meu coração. Então chegou o carnezinho, nós já fizemos uma oferta para eles. E agora vamos ajudar também o irmão Osni. Amém? Então tudo isso através das nossas contribuições. E Deus vai abençoando nossa vida para a gente abençoar outras vidas. E se alguém for contribuir, lá a Bíblia, que eu vou colocar tudo lá no grupo, para produzir uma Bíblia no Oriente Médio é R$4. Então nós estamos lá
eles já têm, né, um projeto, já produziu bastante bíblias, mas nós vamos mandar os valores um pouco a mais, porque ele falou que tem 3 crianças ainda, meninas, que você sabe que lá no Oriente Médio, menina de 10, 8, 10, 9 anos já casa. Então já se pratica lá os atos que vocês imaginam na lua de mel com uma criança. E eles vão juntando valores financeiros para tirar essas meninas das mãos dos terroristas. Então contamos, né? Eu não conto, eu e o Espírito Santo contamos com nossas contribuições. Amém? Então, Juninho, se alguém for contribuir, coloque na salva. E vamos então chamar o pastor Fernando aqui. O pastor Harold vai estar lá, o pastor Rodrigo vai estar lá no discipulado. Deise, a sua filha já fez discipulado? Não? Então, acompanha o pastor Rodrigo. Quantos anos tem seu menino? 9. Os de 9 vai com quem? Com a Marília. Então, a sua menina está com 12. Então, já está na hora de fazer o discipulado. Né? Ok. Arma cedinha, que benção. Deus seja louvado. Ok. E as crianças, então, vamos cada um na sua classe. Então, os demais fiquem aqui. Então, a Deise e a menina pode ir lá, né, acompanhar o pastor Rodrigo. Ok. Pode ir, Deus abençoe. Aleluia. Pastor Fernando vai estar aqui, dando continuidade aqui na aula. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. A palavra de Deus diz no Salmo, que eu não me lembro qual, Davi escreveu assim, que ele foi jovem e hoje é velho, mas nunca viu um justo mendigar um pão. Às vezes eu não sei porque Deus me inspira a falar algo, mas a palavra de Deus para você, você não irá mendigar o pão. Você e a sua casa não irá mendigar o pão. O justo não vai mendigar o pão. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu vou contar um testemunho rápido antes de eu começar aqui. É ruim falar, nem todo mundo gosta de ouvir testemunho, mas testemunho edifica a igreja. Vou contar algo para os irmãos que no começo do ano eu perdi o emprego, os irmãos lembram, e eu arrumei outro emprego. E aí eu falei para os irmãos aqui que apareceu 4 empregos naquela época lá, para mim trabalhar, né? E eu fui dispensado desse emprego faz um pouquinho mais de 30 dias. E eu falei para o pastor, ora comigo que misericórdia, nesse tempo de crise, ficar desempregado. E aí apareceu uma oportunidade para ser vendedor, para ser supervisor de vendas. Mas 10 dias depois, é para supervisionar os mercados. Mas era para supervisionar cerveja, para trabalhar na Ambev. Aí eu falei, aí não. Eu passei na seleção, tudo, né? Foi uma semana depois eu arrumei emprego. Aí eu fiquei tudo feliz, participei do processo, tudo. Eu falei assim, agora eu vou falar o nome da empresa. Precisa trabalhar na Ambev. Eu falei, não, aí não dá, né? Aí eu falei assim, não. Falei assim, você tem outra vaga em outra empresa? Pode ser a mesma vaga, qualquer outra vaga. Não tem. Eu falei assim, então essa eu não quero. Mas que você não quer? Seu currículo é bom, nós interessamos no seu currículo, não sei o quê. Eu falei, não dá porque eu sou pastor, não posso vender cerveja. Mas a Ambev não vende só cerveja. Eu falei assim, não, mas vende cerveja também. Eu falei assim, se você entra numa empresa, você vai querer dar o seu melhor. Como é que eu vou dar o meu melhor para vender mais cerveja? Não faz sentido, né? Aí eu rejeitei, né? Falei assim, nossa. Aí eu liguei para o pastor, apareceu o serviço. Falou, glória a Deus. Eu falei assim, vai para a Ambev. Eu falei assim, aí não, né? Aí não, né? Falei para o pastor. Aí falei, nossa, cada aprovação, né? Parecia um serviço desse. Depois de uma semana, aí logo passou uns 10 dias depois, eu comecei a ir atrás de outras coisas. E no mesmo dia que eu montei um negócio próprio para mim, eu recebi uma informação de uma empresa que eu tinha passado numa seleção de uma empresa. Aí eu não deixei de montar um negócio, está montado lá, vai seguir
trabalhando no negócio que eu montei lá. E eu vou começar a trabalhar em outra empresa amanhã, em nome de Jesus. Essa semana, depois que eu estava empregado, tinha levado os papéis, tudo, o dia que eu estava levando os papéis da empresa para poder fazer o registro, na quinta-feira, eu recebi uma ligação de outra pessoa, viu, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, não, já estou trabalhando em outra empresa. Aí eu falei assim, mas deixa eu ouvir, o que você quer falar aí? Qual o salário, quais os benefícios, o que você tem para me oferecer? O salário era melhor, mas o salário era melhor do que eu ganhava antes, quando eu estava empregado, e era melhor de onde eu ia trabalhar. Eu analisei onde eu vou trabalhar agora. Analisei os benefícios, tudo, falei assim, irmão, obrigado da oportunidade, eu não vou nem ser injusto com você, não vou ficar tomando o seu tempo, não vou nem participar da entrevista, porque eu já estou entrando em outra empresa, e nesse momento eu vou escolher ficar nessa empresa. Mas não tem problema, a porta fica aberta a próxima vez. Para você, que você precisar, você me procura. Queridos, você não vai mendigar o pão, né? Às vezes abre algumas portas esquisitas para você, mas ore a Deus. Ore a Deus. Você não precisa se desesperar. Se eu tivesse me desesperado, eu falaria assim, não, mas trabalha, igual eu já ouvi algumas pessoas dizer, e às vezes tem alguém aqui que pensa assim, trabalho é trabalho, não importa se está vendendo. Não, importa sim, importa sim. Claro que importa. Trabalho não é trabalho não, né? Se isso infringir a palavra de Deus, aí Deus deixa de ser um Deus justo, né? Que você precisa se escravizar a isso. Eu vou vender cerveja. Onde já se viu? Né? Não tem como, né? Onde já se viu uma coisa dessa, igual diz o pastor, né? Onde já se viu uma coisa dessa, vender cerveja? Assim, não, Deus, eu vou falar não. E o Senhor vai abrir outra porta, em nome de Jesus. Como é que eu vou ver? Não tem como, né? Davi disse, e eu repito para você, fui jovem e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Você não vai mendigar o pão. Amém? Sua família não vai mendigar o pão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Só um testemunho rápido para você ver como a Débora cantou. Deus é fiel, veio à minha mente. Eu falei assim, quando vem à mente da gente, porque Deus quer que a gente fala. Né? Se é algo de Deus para edificar, é para nós falarmos. Então, eu venho na minha mente testemunhar para você. Eu não precisava mendigar aquele serviço. Aquele serviço não era para mim. Né? Eu tinha que confiar em Deus e esperar em Deus. A minha fidelidade a Deus aprove ao Senhor abrir uma oportunidade para um negócio próprio, mais 2 empregos. Né? Isso é por causa da fidelidade. Né? Não se desespere. Eu não sei o que você está passando, mas não se desespere. Deus está no controle de todas as coisas. Não se desespere. Não se desespere. Calma no Senhor. Né? Cada segunda-feira, para mim, parecia que me dava um vazio assim dentro de mim. Não acredito que outra segunda-feira eu estou dentro de casa. Eu não consigo ficar dentro de casa. Eu não consigo. Aí vinha uma palavra assim, aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. E eu ficava lá, né? Queria comer tudo que tinha na geladeira, comer com tanta ansiedade, mas Deus estava cuidando de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu parei nesse slide, que é o número 44. Nós estamos falando de... saindo do livro de Juízes e entrando no livro de 1 Samuel. Falando da monarquia, né? Então, eu vou ler de novo esse slide, falar um pouco mais sobre ele, nós vamos avançar mais um pouco. Nós não vamos trabalhar tanto mais nesse momento com os mapas, porque o meu objetivo hoje é falar de 1 Samuel e 2 Samuel, para que na próxima aula eu entre já em Reis, né? E eu siga no nosso alvo. Amém, meus irmãos? Aí está escrito assim, o povo de Israel pede para ungir um rei para eles. Por quê? O povo escolheu um rei, eles queriam um rei. O que levou Israel a querer um rei? Os fatos são externos. Embora a construção do texto bíblico aponte para o fato dos filhos de Samuel serem juízes corruptos, a real motivação do pedido está no final do verso 5 do capítulo 8. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Queridos, olha para mim aqui. Israel olhava para as outras nações e queria um rei físico, queria um rei presente. Eles não tinham um rei que tinha coroa, que tinha um cetro, né? Esse você falou? Isso. Não tinha um cetro, eles não tinham um rei, mas eles tinham um juiz que só tinha um outro nome, mas era a mesma coisa, era um líder que ouvia Deus e caminhava a eles. Mas, queridos, quando nós olhamos para o lado, para as coisas do lado, às vezes nosso coração pode tender a se corromper daquilo que nós estamos vendo. Né?
E nós vemos, às vezes, nós viemos a querer aquelas coisas que não nos pertencem, né? Deus que conduziu o povo era um governo teocrático. Eles não precisavam de um rei no meio deles. Mas quando eles começaram a olhar do lado, mas os outros também têm, eu também quero ter. Querido, nem tudo que os outros têm, você deve ter, né? Tem coisa que não é para você. Tem coisa que você vai ter que renunciar. Principalmente sendo homens de Deus, mulheres de Deus. Tem coisas que nós temos que renunciar. Não cabe a nós, né? Não, eu não posso praticar isso. Mas todo mundo faz. Não, mas eu não posso fazer, né? Porque a partir do momento que você fazer algo que não condiz com a palavra de Deus, você está sendo uma má testemunha. Eu falei aqui esses dias que nós somos carta de Deus. E carta de Deus tem que ser a boca de Deus. E nós temos boca de Deus, aquilo que Deus quer falar, não tem como eu falar algo que não condiz com a palavra. Então, nem tudo que os outros fazem à minha volta pertence a mim, né? Não, para mim não pertence, para mim não dá, para mim não quero, né? Existe uma história verdadeira que uma pessoa me contou, que ela estava numa festa, e naquela festa tinha um monte de gente bebendo cerveja, e ela estava ali, ele era pastor, estava ali no meio daquela festa, né? E no meio daquela festa, todo mundo bebendo, chegou uma pessoa nela e falou assim: você não quer beber um pouquinho? Não, eu não bebo, obrigado, eu estou tranquilo, não quero beber. A outra foi embora, voltou, mas você não quer beber um pouquinho? Porque todo mundo está bebendo, só você não vai beber? Não, não quero, eu não quero beber. Aí a pessoa voltou e falou assim: viu, deixa eu falar uma coisa para você. Você não acha que esse negócio de ser crente é uma escravidão? Porque todo mundo está bebendo, você não pode beber, é uma escravidão esse negócio de ser crente. Ele falou assim, a pessoa que era pastor falou para ela de volta: mas posso fazer outra pergunta? Posso fazer eu agora uma pergunta para você? Pode fazer a pergunta. Você consegue ficar sem beber cerveja um dia? Você está aqui no meio dessa festa e não beber cerveja, você consegue fazer isso? Você, eu não consigo. Se eu estiver aqui no meio e todo mundo bebendo, eu não consigo. Eu tenho que beber. Ele falou assim: então quem que é escravo? Quem é o escravo? Né? Tem coisas que não me pertencem. Nós já fomos libertos da escravidão das coisas que nós fazíamos no mundo. Nós não precisamos fazer mais. Aquelas coisas não me pertencem mais. E o que precisa ter? Preciso ter a atitude. Nós vamos ver no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, alguns erros por falta de atitude. Tem coisa, querido, que vai doer para nós fazermos. Mas nós temos que fazer. Vai doer, vai doer. Vai ser ruim. Às vezes são com os filhos. Às vezes é algo difícil. Mas nós temos que fazer. Porque se não condiz com a palavra de Deus, se eu não corrigir agora, lá na frente o problema vai ser maior. Lá na frente vai ser uma desgraça que não vai ter como eu resolver mais. Já está direcionado o que vai acontecer. As minhas atitudes têm que ser hoje. Está contra a palavra de Deus? Vou agir hoje, agora. Vou resolver agora. Porque se eu não resolver isso aqui, lá na frente eu não vou ter mais controle sobre isso, né? E Deus, querido, tudo que nós precisamos fazer está na palavra de Deus. Não precisa inventar, não. Só lê na palavra e obedeça a palavra. Amém, meus irmãos? O terceiro ponto: a pressão interna é resultado de uma pressão externa. Os filisteus estavam querendo invadir Israel. Havia roubado a arca da aliança. Já quando Eli estava como juiz de Israel. Após batalhas sucessivas, a arca voltara para o povo de Deus. Estabelecido na faixa costeira, ao sul do atual Tel Aviv, vindos da região do Mar do Egeu. Eles se estabeleceram e ampliaram as suas fronteiras. E a superioridade bélica dos filisteus é atestada pelos simples fatos deles dominarem a arte de moldar o ferro, produzindo armas mais eficazes que as de bronze, que eram as mais comuns. A superioridade filisteia no primeiro período da monarquia é somada ao desejo de expansão do seu território. Israel não tinha tanto domínio do metal. Quem tinha eram os filisteus. As armas deles eram mais fortes, porque as armas dos israelitas eram de bronze e algumas de madeira. Então, quando eles iam para a guerra, eles não tinham armas fortes. Os filisteus tinham. E os filisteus queriam conquistar a terra. Tanto é que essa tormenta vai até
adiante, em Saul, lá no governo, no reinado de Saul, de Davi, os filisteus tentando invadir a terra, né? Essa pressão fez com que eles pedissem um rei. E nós vamos ver mais um pouco à frente, por favor, avança para mim no 45, no slide 45. Fica à vontade para você falar alguma coisa, viu, irmão? Já falei para você que vocês ajudam aí quando vocês falam, né? E no 45, Samuel, após solicitação feita pelo povo, unge o primeiro rei de Israel. Querido, Samuel se revolta, fala, não é possível. Esse povo quer um rei para quê? Deus fala assim, Samuel, não se revolta, esse assunto não é com você. Não acha que é você, né, que é o culpado de nada. Eles estão indo contra mim, né? É eu que eles estão desprezando. Unge um rei para eles. Unge um rei para eles. Queridos, tem coisas que vêm nas nossas mãos de tanto nós pedirmos. Mas às vezes não foi nem Deus que a pessoa pediu tanto que tem, né? Mas às vezes nem é Deus que permitiu que viesse da minha mão. E aí me custa caro aquilo que Deus colocou. Por quê? O reinado de Saul, querido, foi um fracasso. Ele era um bom rei, no que diz respeito às guerras que ele ia para guerrear. Ele realmente era um rei forte. Mas para o povo, era um disciplinado, um insubordinado, alguém que não obedecia, alguém que achava que podia fazer tudo que Samuel fazia, e não era assim. Nós vamos ver mais um pouco à frente. Não era assim que Deus queria um rei. Mas por que Deus deu? Mas não pediu, o povo não pediu? Então dá um rei para eles. Dá o rei que eles merecem. Essa é a diferença de Saul e de Davi. Saul foi um rei que eles pediram. Davi foi um rei que Deus escolheu. Essa é a diferença, né? Mas quando nós vamos ver nos relatos bíblicos, quem mais errou? Erros. Davi, inúmeros erros. Até mais que Saul. Em quantidade, estou dizendo. Não em qualidade, porque pecado não tem menos pecado, pecado menor, pecado maior, não tem. Pecado é pecado. Roubar um clipe de um avião é a mesma coisa, querido. Roubar um clipe em um avião é a mesma coisa para Deus. Ah, mas foi só um clipezinho, não tem problema, é roubo do mesmo jeito. Né? Não muda nada. No sentido de não tem nível, o pecado não tem nível. E Davi teve mais erros. Pega esse microfone aqui. Davi teve mais erros, mas Davi tinha algo que era o arrependimento. Hein? Davi se arrependia. A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Davi se arrependia. Essa é a diferença. Saul não. Saul ele errava e era o narizão empinado. Achava que estava certo. Ele não se arrependia. Aleluia. Pode falar. Eu sofro com essa máscara. Bom dia, gente. Eu tenho alergia do pozinho que sai desse... Aí eu fico, tira, coloca, tá? Pecado, como o Fernando disse, para Deus não tem diferença, né? Roubar um clips e roubar um avião, né? Não tem diferença para Deus. Isso mostra uma falta de caráter, né? Mas tem consequências, né, amor? Sim. Vou colocar mais perto. Mas tem consequências, né? Uhum. O pecado de Saul custou o reinado dele. Deus se saturou daquilo, né? E custou o reinado. No caso do Davi, né? O Fernando falou que ele cometeu vários erros. Custou a perda da família, né? Então é bem interessante a gente estar observando isso. É verdade. As consequências do pecado, eles não têm nível perante Deus. Questão de caráter, igual a Zilda disse. Mas a consequência, às vezes, pode ser conforme o pecado que foi cometido. Né? Avança mais um pouco do mapa, fazendo favor. Por favor, pastor. Fica à vontade. Esse povo, né, quando eles pedem o rei, né? Deus falou assim, bom, já que vocês querem um rei, vocês vão ter que pagar o tributo agora, para sustentar a fazenda do rei, os impostos. Então, além deles quererem um rei, mexeu no bolso deles. Mesmo assim, eles queriam, né? Imagina nós sem tantos impostos, né? Imagina o irmão Lúcio, os irmãos que trabalham por conta, que pagam, o pastor Harold também, os impostos, fora o que a gente compra, né? Tem um colega meu que está nos Estados Unidos, ele falou que um carrão lá, ele paga como se fosse aqui R$5.000, né? Porque não tem tanto imposto.
Então, até nisso, né, o povo de Deus aí pesou para eles, né? É verdade, né? E quando ele falou, por favor, quando eles falaram que era um rei, então tem que pagar o preço de um rei, né? Tem que pagar o preço do reinado. Alguém tem que pagar essa conta, né? Eles dão o dízimo, mas tem que dar uma parte ainda da fazenda deles para sustentar, né? Isso. O palácio do rei, a fazenda do rei. Isso. Custava, né? É o que a Zilda disse e é o que o pastor está dizendo. Tem algo que nós queremos que nos custa um preço, né? E às vezes da atitude de um pecado, a consequência de um pecado, e às vezes é aquilo que nós queremos, né? Quem muito quer, muito tem que dar, né? Para quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então, se nós queremos algo grande, ministerialmente falando, então se você ora 2 horas, irmão, vai ter que orar mais. Vai ter que orar mais 3, 4 horas, né? Aquilo que você busca diante de Deus, se você quer algo maior daquilo que você está hoje, tem que buscar mais. Eu quero subir lá na empresa que eu trabalho. Então, tá bom. Então, quando você já fala outra língua ou não fala ainda? Então, tem que começar, o mínimo, a falar inglês, né? Senão, se ficar do mesmo jeito, vai ficar no mesmo lugar que você está. E dali, você vai, talvez, ser até dispensado, né? Eu falo para a Nicole, assim, a Nicole, toda aula eu falo alguma coisa da Nicole aqui. E ela falou assim, mas toda aula você fala de mim? Eu falo assim, eu falo. Eu falo porque é aqui que eu mais vivo, né? Eu estou cuidando de você. Aí eu falo para ela assim, filha, você não esquenta a cabeça, não. Quando você acabar a escola esse ano aqui, você vai fazer uma faculdade. Mas uma faculdade hoje não significa nada. Não significa nada para quem quer ser alguma coisa. Uma faculdade não é nada. Infelizmente, não é nada. É pouco. Tem que ser 2 faculdades no mínimo, né? E no mínimo mais 2 línguas. Para você começar a disputar um cargo melhor. Senão você vai ser sempre uma pessoa que vai estar igual. Uma faculdade, queridos, desculpa os irmãos, eu não estou querendo falar de ninguém. Perdão, até porque eu só falo uma língua. Pronto. Estou falando de mim mesmo. Então, não estou falando que eu sou maior. Eu só tenho uma faculdade e só falo mal português. Né? Então, eu não estou falando de ninguém aqui, não. Mas, irmãos, uma faculdade todo mundo tem hoje. É fácil fazer. Uma faculdade você faz de sua casa hoje. Você não precisa nem sair mais. Você faz da sua casa. Então, uma faculdade hoje está muito fácil fazer. Então, o diferencial hoje é 2, uma pós-graduação, no mínimo, no inglês é mínimo hoje, tem que tentar falar outra língua. O Thiago sabe disso aí. O Thiago fala inglês aqui, avançado, e não está fácil ele se recolocar no mercado. Por causa do quê? Da dificuldade que está. Né? Uma faculdade não é nada. Irmão, por favor, pastor. Não é nada, não, é muito pouco, não é que é nada, né? Uma faculdade é muita coisa, mas é muito pouco, né? Amém, paz a todos. Quando o pastor Fernando pedir para falar agora, porque depois ele vai seguir a aula, não dá para voltar atrás, atrapalhar depois a aula. Uhum. No quesito até de Saul, a gente tem uma lição muito grande que nós aprendemos. A vontade de Deus não era colocar Saul como rei, era permanecer profeta Samuel, né, que exercia a tríplice função, profeta, sacerdote e juiz. Isso. Que através de Samuel ele regia toda a nação. Daí o pastor Fernando foi bem colocado, né, por causa da corrupção dos filhos de Samuel. E Israel vê as demais nações que ser igual a eles. Eu aprendi que há 2 vontades de Deus sobre a vida do ser humano. E nós vivemos uma delas, que é a vontade diretriz e a vontade permissiva de Deus. A vontade diretriz é a vontade que Deus quer que nós estejamos em determinado local e nós estamos lá, cumprindo a vontade dele. Aleluia. E tem a vontade permissiva, que é aquela que Deus ele não quer que você faça, ou quer que você esteja em um determinado local, mas você não está. Ele não deixa de te amar, não deixa de ouvir as tuas orações, porém você está no local errado, ele está te permitindo. No caso de Saul, ele permitiu, né? Ele permitiu a vontade do povo ser concretizada. Vocês querem um rei? Tá bom, como falou, não está te rejeitando, Samuel, está rejeitando a mim. Então vamos dar um rei. E nós vamos ver que Saul começou um reinado fantástico. Né? Tem uma parte do texto certo. Que quando o Saul ele volta do campo, fala que as tribos ali estão em lamento por causa de uma ameaça de um rei, que, se não me falha a memória, ele ameaçou arrancar acho que um olho das pessoas que não quisessem, se quisesse servir ele, arrancaria um olho e fosse servo desse rei, não me lembro qual é o reinado, e aqueles que fossem oposto a este rei ia morrer. Saul, ele na hora, ele fica irado, né? Ele fica irado,
fala saíra, nada mais é, ele recebeu uma autoridade do Espírito Santo ali, que ele pega um animal, pica um boi, né, em pedaços e dá um pedaço e fala assim, ó, manda um pedaço para cada tribo. E fala, aquele que não se ajuntar a mim, né, vai acontecer o mesmo que esse animal com ele. Então você vê que Saul começou bem o reinado, né? Começou reinando, né, com excelência. Então nós vamos ver a consequência do reinado futuramente. Mas por quê? Vontade permissiva de Deus e não vontade diretriz de Deus. Amém. Glória a Deus. É o que eu falo, Deus não quer robô. Obrigado, pastor. Deus não quer robô. Deus nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos. Tem coisas que nós escolhermos, Deus permite nós vivermos, né? Nós vamos viver também a consequência disso. Amém? E aqui nesse slide do mapa, o pouco que historicamente aceitável mostra um Saul bastante diferente. O comandante que em poucas e bem conduzidas operações militares parece ter conseguido expulsar, em primeiro lugar, a ameaça amonita a leste e depois libertar a planície da ocupação filisteia e neutralizar a população inimigas ali residentes. Aqui eu fiz um círculo aqui, ó, onde estão os amonitas e os filisteus estão aqui embaixo. Como eu disse antes, Saul era um bom rei para as guerras. E ele tinha autoridade. Quando ele viu que o povo estava com medo, ele falou, não, mas eu não tem um rei aqui? Nós não temos um Deus? Por que vocês estão com medo? Pode se juntar a mim que nós vamos vencer tudo isso aí. Todos os adversários. Como ele disse, picou os animais, mandou para todas as tribos. Falou assim, ó, quem não se ajuntar a mim vai ser igual esse animal, vai morrer igual esses animais aí. Né? Saul começou com autoridade. Né? Queridos, o pastor tem falado aqui, mais importante é o fim das coisas, né? Não o começo, o fim das coisas. Mas o pastor falou que tem que ver com o meio das coisas também, né? Como acontece no meio do caminho, né? O importante é que Saul começou no caminho certo, mas chegou um momento que ele achou que não precisava mais do sacerdote, que não precisava nem mais de Deus, ele mesmo podia fazer tudo. É aí que ele se perdeu. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Avançando mais um pouquinho, avança mais um, por favor. O pouco que é historicamente aceitável mostra um Saul bastante diferente. O comandante que, em poucas e bem conduzidas operações militares, aparece ter conseguido expulsar, em primeiro lugar, a ameaça amonita a leste e depois libertar das planícies da ocupação filisteia e neutralizar as populações inimigas ali residentes. A oposição, a diferença entre Saul e Davi é clara e didática. Serve como contraste entre o rei escolhido pelo capricho do povo e o rei escolhido por Deus. É uma diferença muito grande, é isso que nós vamos falar, que está escrito no 1 Samuel e 2 Samuel. Pode avançar, por favor. Os destaques dos livros de Samuel. Samuel tinha ministério triplo, falando de Samuel primeiro. Ele encerrou o período de juízes e inaugurou a era dos profetas. Ele foi o 15º juiz de Israel. E inaugurou a era dos profetas de Israel, acumulando as funções de juiz, sacerdote e profeta. Começou a escola de profetas, ou seja, discípulos viviam com um profeta experiente e aprendia a servir ao Senhor. 1 Samuel 10:5 está escrito isso. O que é cada função? O rei governo dinástico e político. O que é dinástico? É que tem sucessivos, os filhos ou alguém que entra no lugar dele depois, né? Se não tiver filhos. Juiz é um governador local e jurídico. Sacerdote, representante do povo perante Deus. Profeta, representante de Deus perante o povo, né? Aqui, Samuel, ele era juiz, sacerdote e profeta. Era um homem que tinha respeito. Um homem que tinha autoridade. Ele cuidava do povo, julgava a causa do povo, falava para Deus os problemas que o povo tinha, representava o povo perante Deus. Deus falava com ele e ele falava com o povo. Para que precisava de um rei? Para que precisava de um rei? Né? Hoje, eu vou falar algo aqui que eu sinto no meu coração de falar. Hoje existem muitas pessoas que estão muito atrás de profecias para a vida própria. Querem ouvir profecias. Na verdade, recebem um monte de profetadas, igual diz o pastor, né? Em vez de receber profecias.
Queridos, nós às vezes temos muito interesse em querer que Deus tem para falar para mim aquilo que me interessa. Mas eu não ouço aquilo que Deus está querendo que eu ouço para que eu corrija a minha vida. Se eu ouvir o que Deus está falando, o direcionamento de Deus, e corrigir a minha vida, as coisas que me interessam virão em seguida. É consequência da minha obediência ao que Deus está falando. E às vezes elas trocam de igreja porque elas não estão ouvindo o que elas querem ouvir. E não estão querendo ouvir aquilo que Deus quer que elas ouçam. Essa é a diferença. Nem sempre, querido, você vai vir aqui em culto, você vai sair dia daqui e você fala, mas eu fui preparado para ouvir uma bênção, hein? Levei foi uma lapada hoje, né? Igual diz o pastor. Deus está nos corrigindo. Nem sempre, querido, nós vamos vir no culto e ouvir aquilo que a gente quer. Quantas vezes eu fui no culto querendo falar, é hoje que eu recebo minha bênção, fui embora e aí? Aquilo que eu queria eu não recebi, mas aquilo que eu não queria eu ouvi. Falei assim, então eu vou começar, tudo aquilo que eu ouvi é para mim, porque se eu estou lá é para mim mesmo. Né? Então, nem sempre eu vou receber aquilo que eu quero. Então não troque de igreja porque não estou recebendo aquilo. Não, se você está aqui, querido, é para você mesmo. É para você mesmo. Né? Se você está congregando nessa igreja, é para você mesmo. Não adianta, querido, você trocar e ir atrás de palavras que vão te levar até ali somente, até há poucos dias. Igual diz um pastor que eu ouço, ele diz assim, que a pessoa vem para Cristo, é tanta profecia, tanta palavra que a pessoa se sente cheia por palavras de profecias, que ela fica forte na segunda. Como é que você está? Estou em Cristo, aleluia. Terça, estou em Cristo. Quarta, eu estou em Cristo. Quinta, eu estou ali, Cristo. Chegar na sexta-feira vai dizer, eu estou em Cristo mesmo? Na sexta-feira já mudou já a tonalidade. Né? Será que eu estou em Cristo mesmo? Né? E nem sabe. Por quê? Aquela palavra não durou 2, 3 dias. Queridos, aprenda que aquilo que Deus está falando, nós somos carta de Deus e usados por Deus, ministro do Senhor, e aquilo que nós estamos falando, aquilo que Deus falou, ai de nós, querido, vim aqui falar coisa de nós, ai de nós, de vir falar coisa de nós aqui, não tem como, nós não temos nada para dar, de nosso mesmo, nós somos usados por Deus para falar aquilo que Deus quer. Então nem sempre, querido, aprenda a ouvir aquilo que Deus quer que você ouça. E as coisas que você quer ouvir serão consequência da obediência daquilo que você ouve hoje. Se eu obedecer aquilo que eu estou ouvindo hoje, aquilo que eu quero ouvir, eu vou ouvir depois. Aprenda a ser obediente à palavra de Deus. Aprenda a ser obediente. Porque nós somos sacerdotes, profetas, nós só não julgamos causas aqui. Quem julga é Deus. Né? Nós somos sacerdotes e profetas do Senhor. Nós louvamos a causa do povo até Deus, e ouvimos Deus e falamos o que Deus quer que o povo ouça. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Avançando mais um pouquinho, Samuel é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Ele foi sacerdote, profeta, juiz e teve a tarefa de ungir 2 reis, Saul e Davi. O livro que leva seu nome é igualmente importante. Ao ler as histórias ali narradas, compreendemos como Israel deixou de ser um grupo de tribos para se tornar um reino. Queridos, olha para mim aqui. Samuel falava o nome do reino todo de Israel. Lembra que eu falei aqui? As tribos foram divididas por questão de terras, proporcional ao número de pessoas que tinha cada tribo. Assim que foi divididas as terras. Mas não eram para eles ser separados. O Deus deles só era um só. Foi somente uma divisão de terras. Mas não foi isso que eles praticaram. Isso que nós vimos no livro de Juízes, que eles se desviaram da palavra de Deus inúmeras vezes. Por isso que levantou 15 juízes e durava só quando o juiz estava vivo. O juiz morria, pronto, já se desviava de novo. Né? Por quê? Porque eles não queriam obedecer a Deus. E quando a coisa apertava, que o inimigo invadia de novo, o que eles faziam? Corriam para a presença de Deus de novo. E Deus, com a sua misericórdia, socorria de novo o povo.
Samuel, quando nós vamos ver no livro de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, ele falava em nome do reino. Que ele deixou de ser tratado como tribo para ser tratado tudo como um só. Queridos, o tratamento de Deus era para Israel como um todo. Mas a divisão de terra existia, as tribos existiam, tudo estava lá ainda. Como Deus tinha pedido que fosse. Mas Deus queria que fosse assim? Não, querido. Deus não queria que fosse desse jeito. Deus não queria que levantasse um rei. Deus não era a vontade de Deus. Deus era o rei deles. Nós vamos ver no livro de Samuel, se você ler na sua casa, você vai ver várias vezes os inimigos falando assim, os filisteus falando assim, nós não podemos ficar com a arca aqui. Essa arca aqui, se o Deus que tirou eles lá do Egito, lá, e acabou com o faraó, acabou com o reinado de faraó, acabou, que eu digo no sentido de tudo aquilo que o faraó achava que ele era, né? Deus tirou eles de lá na escravidão, nós vamos ficar aqui, se Deus vir contra nós também? Ó, como gritava para todos os povos, quem era o Deus do povo de Israel? Eles não precisavam se preocupar para levantar rei, querido. Rei não ia proteger eles do jeito que Deus protegia. Rei não ia, rei nenhum ia. Era Deus. Ah, mas Davi foi melhor. Não, querido, Davi só foi mais obediente a Deus. Davi, pode falar. Isso. Davi, a diferença de Saul e Davi, obrigado, era isso. Que ele, quando ele desobedecia, ele ia lá e se arrependia. Essa é a diferença, né? E no livro de Samuel nós vamos ver muito isso. Samuel falando para as tribos de Israel. Mas, Fernando, você não precisa falar tudo isso aqui, porque você não quer falar da divisão das tribos? Eu quero. Mas você tem que entender por que aconteceu a divisão. A divisão já não aconteceu lá na frente, de uma hora para outra. Já estava acontecendo fazia tempo já. O coração do povo já estava longe de Deus. É isso que causou a divisão lá na frente. Não adianta nós falarmos só lá, que você não vai entender o contexto. Por isso nós começamos lá em Gênesis, o pastor começou lá em Gênesis, para que você entenda como se formou esse cenário, como aconteceu tudo isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se você quiser participar, pode erguer sua mão. Pode avançar mais um, por favor, aí. O que fala o esboço do pastor Hero está aqui. Esboço do 1 Samuel. O que fala? O nascimento do reino. Juizado de Samuel, do capítulo 1 ao 14. Transição para a monarquia, do capítulo 1 ao capítulo 7. Eles estavam em Siló, Samuel. No começo do livro de Samuel, Eli, depois é Samuel, que está como juiz. Eleição do rei, do 8 ao 12. E rejeição do 13 ao 14, em Gibeá, onde ficava Saul. Queridos, olha para mim. 8 ao 12, elegeram um rei, do capítulo, né? Do 13 ao 14, já rejeitaram. Já houve a rejeição de Deus. Você vê que é muito rápido. Tudo, querido, que é humano, é carne, é rápido. Fica só a consequência. Tudo que é carnal é muito rápido. Fica só a consequência depois, porque nada passa despercebido. Foi carnal, eleger um rei, logo esse rei já foi rejeitado por Deus. E Deus vai lá e pede para Samuel ungir Davi como rei, mas Saul ainda estava vivo. Samuel ungiu Davi, nós vamos ver daqui a pouco, à frente, 15 anos depois, aproximadamente, que Davi assumiu o reinado, de parte de Israel. De parte de Israel. Só 15 anos depois. 15 anos, Davi trabalhou tocando para Saul, dentro do castelo do rei. Davi ficava no meio da monarquia. Logo, quando Saul soube que Davi era o escolhido, começou a perseguir Davi. Queridos, toda vez que Deus falar algo para você que Ele vai fazer na tua vida, você deve vigiar. Deve vigiar. Porque toda vez, depois de uma vitória, sempre vem o diabo querendo nos desanimar daquela vitória. Mostrar que aquela vitória não foi bem uma vitória.
para que você nem se alegre com a sua vitória. Aumente, queridos, a proteção da sua vigília quando você acabar de sair de uma guerra e você sair vitorioso. Aumenta a tua vigília. Não é para tirar o pé. Não é para tirar o pé. Não é porque você foi receber uma vitória, tu fala, agora eu vou relaxar. Não, agora é hora de eu me guardar, porque agora o diabo vai querer tomar o que eu ganhei. Vai querer mostrar para mim que não foi bem assim. Não, aumenta a vigília. E depois de uma vitória vem um contra-ataque do diabo. É assim que ele age. Todo o tempo ele está ao teu redor? Sim. E quando nós recebemos uma vitória? Aí ele fica mais furioso ainda. Ele quer nos derrubar. Então, queridos, quando você sair de uma vitória, você glorifica a Deus e fala, agora eu vou levantar um jejum depois disso aqui. Né? Porque o ataque vem. Né? Eu que sou ministro da casa do Senhor e os irmãos que estão aqui, sabem disso. Quantas vitórias que a gente veio, assim, eu vou vigiar. E vem um contra-ataque ferrenho depois. Porque o diabo ele quer fazer a gente desanimar e nem se alegrar com a nossa vitória. Mas ele é um derrotado. O que ele conhece, igual diz o pastor, é o número do nosso sapato. É isso que ele conhece, né? Aleluia. Reinado de Saul, do capítulo 15 ao 31 de 1 Samuel. O pecado de Saul, está no capítulo 15. Reinado de Saul rejeitado e o de Davi antecipado, do 16 ao 31. Queridos, 15 anos depois, Davi assume parte do reinado. Saul ficou maluco querendo matar Davi. Saul matou um monte de profetas de Deus, porque não falou aonde estava Davi. Ele ficava contra todas as coisas de Deus. Querido, e um abismo chama outro abismo. Um pecado chama o outro. Né? Algumas pessoas já ouvi dizer aqui que uma pessoa começa, quando ela está nas drogas, ela fala assim, quando eu comecei somente com o cigarro. Depois do cigarro, a pessoa usou maconha, depois usou cocaína, e a coisa só foi aumentando. Um abismo vai chamando outro abismo. Daqui a pouco não tem mais dinheiro, se prostitui. Se não pode se prostituir, rouba. Uma coisa vai chamando a outra. Começa com um pecadinho, uma coisinha errada, você não dá importância. Se você não dá importância em resolver aquilo, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Daqui a pouco você não consegue mais sair de tão profundo que estão os pecados, tanta coisa ruim que você se enrolou. E às vezes vem até a morte física. Um pecado chama outro pecado. Saul, queridos, ele foi escolhido pelo povo, Deus o abençoou. E ele tinha tudo para ser um bom rei, mas dependia dele. Dependia da atitude dele. Ele não quis. Ele que não quis. E Deus antecipou, por favor, Deus antecipou o levantar Davi por causa de Saul não ter feito as coisas em desobediência. Estava aqui meditando, né? Olha que coisa interessante, né? Quando Saul foi ungido, ele já saiu e poucos dias depois ele já estava como rei. Samuel ungiu ele, até falou língua estranha. Falou língua estranha no meio dos profetas. Teve lá, falou língua estranha. E automaticamente depois ele, quando reuniu as tribos, que Samuel falou, o rei está no vosso meio aí. Quem é? E Saul estava lá, escondidinho, porque tinha o coração humilde ainda, né? Estava escondidinho no meio da mala. Está no meio da mala aí. Procura aí. Daqui a pouco levantou Saul e ele sobressaía, né? Todos, porque ele era grande, né? Bonito, forte, né? Guerreiro. E ali, agora, depois, né, no capítulo 16, já estava rejeitado. Agora Davi foi ungido. Uma coisa que chama minha atenção, né? Davi recebeu 3 unções, irmãos. Ele foi ungido lá na casa do pai dele. Certo. Depois foi ungido no palácio. Verdade. Depois foi ungido por todo, né, o sacerdote por todo Israel. Né? E Davi tinha uma diferença, né, que nós estamos percebendo. Submissão. Ele era submisso a Deus. Tudo que Deus pedia para ele, ele fazia. Saul já era insubmisso. Por isso que foi uma derrota. Né? Então, quando as pessoas são insubmissas
A liderança constituída por Deus derrota na certa. Quando nós somos submissos, mas por que o pastor está pedindo isso? Parece, irmão, submissão. Faça aquilo que Deus pediu para fazer. Eu não estou aqui à toa. Deus me colocou aqui. Quando Ele pede para fazer algo, submeta-se a isso. Davi falava, eu não pedi para ser rei, e o Senhor me colocou no trono. Então o Senhor está responsável sobre o meu reinado. Eu não pedi para ser pastor, até fugia disso. Já que Deus me colocou, Ele está responsável pelo meu pastoreado. Você não pediu para ser professor, músico, cantor, Deus te colocou. Então Ele está responsável por aquilo que Ele colocou para você fazer. Sejamos submissos. Diga ao seu vizinho, seja submisso. Seja submisso. Aleluia. Queridos, eu tenho uma coisa no meu coração sobre isso que o pastor falou. Eu falava para a Zilda e falava para minhas filhas. Se não é pecado, obedeça. Mesmo que eu não entenda e não goste. Porque se estiver errado, querido, quem vai responder para Deus é o pastor. Aí fala assim, pastor, eu falo, Deus, eu vou fazer, eu estou concordando com esse negócio, não. Mas eu vou fazer, por quê? Porque o problema é do pastor, foi ele que mandou fazer. Né? Não é pecado, nós só podemos não aderir à submissão quando isso for pecado contra a palavra de Deus. Aí ele fala, não, então, pastor, não dá para me fazer isso aí, porque isso aqui é pecado. Não é pecado? Obedeça. Obedeça para você ser abençoado. Né? E toda a responsabilidade está acima do líder que te falou para fazer. Né? Tudo está em cima dele. Né? Fica mais simples você resolver as coisas. Minha filha falava, mas nas outras congregações que a gente ia, isso, eu falei assim, é pecado? Não. Então obedece. Se não é pecado, obedece. Obedece que é melhor. Né? Por favor. Glória a Deus. Pode vir falar aqui, filho. Eu já disse, já que eu não tenho pressa para acabar, não. Pastor falando sobre a submissão, o pastor Fernando também orientando, nós vamos ver que o fracasso de Saul foi por causa da insubmissão. Quando, acho que Jonatas, né, filho de Saul, ele fere a guarnição dos filisteus, os filisteus começam a atacar Israel, começam a vir contra o reinado de Israel. E Saul fica preocupado porque ele manda chamar Samuel, passa um dia, Samuel não vem. Saul, ele era rei, mas ele estava limitado a tomar tais atitudes. O cara podia ser rei, reinar, julgar, liderar, né, dar ordem, desmandar, porém ele não poderia fazer aquilo que o sacerdote fazia. É a mesma coisa, nós podemos ser pastores, mas tem coisas, atitudes que nós não podemos tomar que é cabível ao pastor, que é o pastor presidente, entendeu? Questão de hierarquia, né, limites. E quando Saul vê que os filisteus estão atacando Israel, ele fica com medo. Passa um dia, Samuel não vem. Passa 2 dias, Samuel não vem. Passa 3 dias, Samuel não vem. Passa 4 dias e o povo de Israel estava fugindo já do reinado. Ele vem, está perdendo o povo. Passa 5 dias e o bendito Samuel não vem. Passa 6 dias, Samuel não vem. O que ele faz no 7º dia? Ele vai oferecer um sacrifício. Ele faz um holocausto, né, ali de madeira ou pedra, pega um animal e sacrifica, se tomando posicionamento do lugar de Samuel. Se fez um sacerdote ali. Quando Samuel chega, ele fala, Samuel, o que é isso? Daí Saul fala, não é que o povo, né, estava fugindo, eu temi, ele já resolveu fazer aquilo que era para Samuel fazer. Ao invés de ele chegar e falar, não, Samuel, eu não soube esperar, não tive fé, né, não soube tomar o meu lugar aqui, né, meu posicionamento, mas ele errou uma desculpa. Daí fala da outra queda dele, em 1 Samuel 15, Deus fala, vai até Amaleque, mata o rei Agag, mata as mulheres, mata os homens, mata as crianças de peito, mata os animais, mata tudo geral. Daí ele vai, mata as mulheres, mata os homens, mata as crianças, mata os animais, ou melhor, parte, né? Todos. E traz só o rei vivo, o rei Agag, e traz o melhor dos animais. Daí Samuel está tranquilo, por isso que a pessoa que ela não é submissa, ela só arruma problema para a liderança. Prenda isso. Se tiver uma pessoa do seu lado insubmissa à liderança que foi posta no louvor, né, na superintendência, no pastoreio, orienta essa pessoa. Fala, irmão, para por aqui. Você vai arrumar problema na igreja, vai arrumar problema entre os irmãos, vai tirar a paz de muita gente. Pela insubmissão de Saul, Samuel estava tranquilo, quem sabe na casa dele, daí Deus brada. Vai encontrar com Saul. Tira do conforto dele. Ela vai Samuel encontrar com Saul. Daí quando encontra Saul,
Daí Saul, né, na maior cara lavada, ele chega e fala, ó, profeta, né, ó, Samuel, vai reverenciar Samuel. Samuel fala, que barulho de boi é esse daí? Daí Saul fala assim, não é, rapaz, é que eu vim para sacrificar o Senhor. Daí Samuel, daí ele já fala, não, eu vim sacrificar o Senhor. Eu acredito, o fato de trazer Agag e os animais era para mostrar que ele era o cara, né? Olha lá, conseguimos, trouxe a vitória para Israel. Daí entra aquele versículo bem conhecido no meio da igreja. Daí Samuel fala, porventura tem mais prazer o Senhor em sacrifício de holocausto do que em que se obedeça a sua palavra? Obedecer, submissão, é melhor do que sacrificar. Então, independente se a pessoa sobe um monte, desce um monte, vai para o vale, ora, jejua, consagra, mas ele não é desobediente, em vão é todo o sacrifício dele. Você vê que Deus ele trabalha com princípios. Daí, o próprio Saul, que era para matar o rei Agag, né? Ele vai, Samuel toma a frente, aquilo que era para Saul fazer, ele não fez. Tem pessoa que é assim, né? Se eu não fazer, o que vai ser da igreja, irmão? Elias estava com o mesmo pensamento, tinha mais 7.000 para Deus usar, fora ele. Daí Samuel pega a espada, que não era para Samuel fazer, mas porque Saul foi desobediente e submisso, Samuel vai lá e mata Agag, mata ele. E depois Samuel ainda vai dar a entender que ele vai interceder por Saul ainda. Deus fala assim, né, para não ter dó de Saul, né, havendo eu o rejeitado. Deus falou, Samuel, para de ter dó dele. Para, já rejeitei o reinado dele. Não que rejeitou Saul, mas ele rejeitou o reinado de Saul. Você vê que, e mesmo assim Saul ele não se arrepende. Quando era para ele falar, não, é verdade, eu errei, não era para trazer os animais, era para matar o rei, não, ele fala, não, tudo para sacrificar. Então entenda, irmão, por mais que, sabe, você possa fazer, desfazer, ter liderança, ter uma posição, aprenda, errou, eu errei mesmo, foi além dos limites, né? Seja submisso, senão simplesmente Deus pega alguém que tem nada a ver com aquilo que é para você fazer, levanta no seu lugar e faz o seu serviço. Então você vê que a queda de Saul foi por conta disso, em submissão à autoridade de Deus. Glória a Deus. Exatamente, né? Porque Saul quis fazer da forma dele, né? Quis fazer o que não era para ele fazer, o que ele não tinha autoridade para fazer. Faça aquilo que foi delegado para você fazer. Amém? Aquilo que tiver na sua mão, faça da melhor forma possível, né? Porque deixa cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, igual diz o outro. Na internet. Claro. Isso é até um ensinamento para nós, né? A liderança, Samuel, Juninho, eu, né? Os irmãos investidos de liderança, mesmo que as pessoas, Saul estava trabalhando na obra, mas em submisso. Então, nós não devemos, de jeito nenhum, deixar a gente insubmissa no nosso meio, trabalhando na obra. É insubmisso? Senta no banco e fica quietinha para aprender. Ouve um pouquinho, né, pastor? Ouve um pouquinho. Quando Saul, diz a palavra de Deus, quando Saul foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Quando ele desobedeceu, o Espírito do Senhor saiu de Saul. E aí, o que depois, um pouco mais à frente, né, fala que o espírito do diabo se apoderou de Saul. Veja bem uma coisa, que não tinha como o espírito do diabo entrar antes, né? O Espírito de Deus estava lá. O Espírito de Deus saiu, se apoderou de Saul. E aí ele falou o quê? Ficou com sangue nos olhos, buscando todavia matar Davi, né? Porque ele achava que matar Davi ia continuar o reinado dele, né? Isso. Fala assim, o espírito do mal, né? Enviado por Deus, diz a palavra de Deus. Né? Na verdade, sob a permissão de Deus, né? Sob a permissão de Deus. O espírito do demônio se apoderou dele. Por quê? Desobediência. Quando nós desobedecemos, querido, hoje, já na nova aliança, o Espírito Santo não sai de dentro de nós. Mas como nós desobedecemos, nós demos espaço para o diabo agir através das nossas vidas. Agir através das nossas vidas. Não desobedece. Não desobedece. Não dá conta a palavra? Obedeça a liderança. Né? Obedeça a liderança. Né? E hoje em dia, queridos, a minha esposa está estudando pedagogia. Hoje, jovens, adolescentes,
eles estão ganhando cada vez mais espaço. Eles têm razão de tudo. Até na escola querem que dê razão para eles, né? Quer colocar eles no nível que não é deles. Nossos filhos devem obedecer o professor. É a liderança maior lá, é o professor, né? Tem que obedecer. E às vezes eles são muito... esse mundo tem falado muito para eles que eles têm essa autoridade, essa palavra, né? E aí eles têm confundido submeter. Aí quando eles vêm para dentro da casa de Deus, eles acham que pode fazer as coisas que faz no mundo. Né? Até alguns de nós aqui, porque nós temos palavra para tudo. Hoje nós temos poder, né? Pega o Zap hoje, né? Mete a boca todo mundo, se não quiser lá, xinga todo mundo lá, né? Entra lá no Facebook, lá, acaba com todo mundo fala mal para todo mundo. E isso vai dando, vai criando em nós um falso poder, como se nós não pudéssemos obedecer ninguém. Não, eu falo mesmo, eu sou assim mesmo, falo mesmo, como se eu tivesse poder. Isso não é poder, querido. Isso não mudou a palavra de Deus. Submissão continua ainda, né? Isso é burrice, achar que... aí dá uma falsa impressão de poder. E aí, quando acontece, vem para dentro da igreja, vem com esse mesmo espírito. Aí vem trabalhar no ministério que Deus chamou, vem com essa mesma coisa dentro dele. Aí acha assim, no caso vou falar porque é minha filha, né? Quando o Samuel fala assim, ó, não vai cantar tal dia, é um exemplo que eu estou dando, vai cantar tal dia só, e a Nicole vem e fala para mim assim, pai, tu acredita, quer que eu cante tal dia? Eu falo assim, obedeça. Obedece o que ele mandou. É um exemplo que eu estou dando, não acontece isso. É um exemplo que eu estou dando. Mas por quê? Mas ele já obedeça, porque não vai mudar nada para você obedecer. Você vai ganhar se você obedecer, né? Nós devemos fazer assim com nossos filhos, porque dentro da igreja não mudou nada, querido. Desobediência é desobediência, né? Amém, queridos? A história de Samuel, uma palavra sobre Eli. O contraste entre Eli e Samuel é evidente. O velho sacerdote estava conformado com a situação do povo. Demorou para repreender seus filhos e por isso foi punido pelo Senhor. 1 Samuel 2:29. Deus interferiu na situação e preparou Samuel para substituir Eli. Reação de Samuel à monarquia. Samuel começou bem, mas não conseguiu levar os próprios filhos a servir ao Senhor. Então o povo pediu um rei. Samuel se aborreceu, mas Deus ordenou que ungisse um rei e explicasse ao povo quais seriam os direitos do monarca. Olha aqui para mim, querido. Duas pessoas que são contrastes. Eli, Deus falava para ele as coisas para ele corrigir dos filhos, ele não corrigia. Samuel se revoltava das coisas erradas que o povo de Israel fazia. Porém, não teve domínio sobre os filhos. Os filhos não eram respeitados. O mesmo problema que Eli teve com os filhos, talvez não estou dizendo os mesmos pecados, Samuel também teve com os filhos dele. Não eram respeitados por causa das condutas. Queridos, algo que nós devemos aprender muito pai aqui. Você tem que ensinar o seu filho no caminho do Senhor. Mas filho de pastor não é pastorzinho. Infelizmente. Infelizmente não é. Deveria ser. Queridos, eles têm a atitude deles que não é eu que ensinei a Nicole a fazer tudo que ela faz. Não é eu que ensinei. Tem coisa que ela faz que não foi eu, mas eu tenho que corrigir, né? Tem coisa que nossos filhos fazem que desagrada a nós. Não é aquilo que eu ensinei a fazer, mas eles fazem. Por que eles fazem? Porque eles não deixou de ser humano. Não deixou de ser adolescente. Não deixou de conviver com pessoas que não são de Deus, porque eles estão no mundo. Então essas interferências criam ruídos na educação deles e eles têm uns comportamentos que não tem nada a ver conosco. Mas o que nós temos que fazer? Corrigir sempre. Sempre corrigir. É o nosso papel, né? Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, não, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra está sobre a minha vida, está sobre a sua vida também. Amém, queridos? Está sobre a tua vida. Mas significa que está tudo certo? Está tudo certo. Não precisa fazer mais nada, meus filhos, não. Pode deixar eles presos no quarto sozinho lá com os outros, não tem problema não. Fica à vontade, irmã. Quer vir falar aqui no microfone? Olha. Entendi. Certo.
Glória a Deus. Glória a Deus. Entendi. É. Buscou o Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmã, tanto é verdade, a irmã Marília está falando que, no caso dela, ela servia ao Senhor na casa dela e o pai, e o padrasto e a mãe não. Né? Ela que buscou o Senhor, não obedeceu. Perdão, serviu, mas não obedeceu. O meu caso é igual, é insubmisso. Né? No caso, irmã, é a mesma coisa. Eu e a Zilda ia para o forró e minhas filhas para a igreja. Né? Não mudou muita coisa, né? Eu e a Zilda, nós começávamos a sair na quinta-feira e só parava no domingo à noite. Então, e elas iam para o culto. Né? Era assim. Então, elas buscando o Senhor nos alcançou. Né? Para a honra e glória do Senhor. Né? Quando falaram para mim, a primeira vez que minhas filhas iam para a igreja, uma profetisa veio e falou para mim, você vai para a igreja. Eu falei assim, essa mulher tá doida, filho. Eu vou para a igreja, que jeito. Só se puder entrar com uísque lá dentro, aí eu vou. Né? Senão eu não vou, não. Né? E eu falei, não vou para a igreja. Aí um dia, minha filha falou assim, a Ingrid falou, vou levar a Nicole no culto, porque ela era nenenzinha, 6 meses. Eu falei assim, não vai, mas não vai mesmo. Para a igreja de crente? Não vai. A Nicole não vai para a igreja de crente. Aí elas foram chorando lá na casa dessa profetisa e falou, ele falou que não vai deixar ela levar. Ela na igreja, não sei o quê. A profetisa falou assim, mas vocês não vão levar mesmo. Quem vai levar é ele no colo. Né? Ela falou assim, ele que vai levar ela no colo. E foi assim, do jeito que ela falou. Né? Muitas coisas a gente não entende, mas Deus está trabalhando. Né? Deus está agindo. A responsabilidade dos nossos filhos é nossa, mas isso não passa por cima das escolhas. Vai chegar uma época, querido, que o seu filho vai ter uma idade que não vai adiantar você falar. Ele vai ter que colher o fruto do que ele plantar. Quando estiver debaixo do teu teto, é tua responsabilidade. Amém? Comendo do teu feijão é tua responsabilidade. Né? Não, aqui em casa não pode. Não foi assim que eu te ensinei, não vai fazer assim. Né? É um monte de não. Mas é um monte de não, um monte. Para os filhos, um monte de não. Um monte. É não sempre. Não pode, isso não pode, não pode. Pronto. Mas eu quero fazer mais, porque agora eu tenho mais de 18. Tem mais de 18, mas a casa ainda é minha. Mas está dentro da minha casa. Mas tem mais de 18, mas a casa ainda é minha. E a casa ainda é de Deus. Não vai fazer qualquer coisa aqui dentro. Né? Não vai fazer porque, mas se eu pegar pesado, ela vai embora, vai alugar uma casa. E, queridos, tem um monte de consequências que vão vir para eles. Mas isso não pode deixar sua casa se corromper. Sua casa não pode ser corrompida porque você está com medo de perder um filho para o mundo. Isso é um medo que nós corremos, que passa a nossa mente todo dia. Mas isso não pode deixar minha casa se corromper. Filho de pastor, infelizmente, não é pastorzinho porque é pastor. Filho de diácono não é, já é um pequeno diácono por causa disso. Não. Eles vivem todas as fases normais de uma criança, adolescente. Criança de crente, bate na outra na escola? Bate. Belisca, morde. Mas como? Filho de crente fazendo isso aí, beijando. Tem isso, pastor, da igreja de crente? Tem isso? Mas não é criança do mesmo jeito? A criança lá na escolinha, lá todo mundo morto, ele faz o quê? Morto também. Mas deixou de ser crente? É crente do mesmo jeito, é filho de crente. Só que a vergonha é maior, né? Porque todo mundo olha para você e fala, mas não é filho de crente, tá mordendo? Criança do mesmo jeito, querido. Criança do mesmo jeito, né? Por isso que Samuel e Eli, os filhos se desviaram.
Os filhos não queriam compromisso com Deus. Os filhos não queriam seguir aquilo que o pai tinha ensinado. Eli não se importava. A Bíblia não fala nada do comportamento de Samuel com os filhos. Não fala. Só fala do povo falando com Samuel, que os filhos de Samuel não seguiam os passos de Samuel. Mas não falam que Samuel não fazia vista grossa para os filhos. Não fala. Às vezes são o comportamento dos filhos que não queriam obedecer às regras de Deus. Mas isso não significa que Samuel era omisso. Não deixa claro isso, né? Mas isso foi uma desculpa que o povo usou para pedir um rei. Foi parte da desculpa, né? Você está vendo que seus filhos, não dá para confiar neles. Levanta um rei para nós. Foi uma parte da desculpa. Mas o erro foi nos filhos. Queridos, se por acaso no nosso meio aqui tem alguém que está com um problema com os filhos, esses já são de maiores, que causa algo que envergonha você, não se sinta envergonhado. Sua parte você já fez. Não se sinta envergonhado por causa dos filhos. Porque na hora certa, Deus irá resgatá-los. Na hora certa. Mas eles vão ter que viver a história deles com Deus, que eles escolheram. Tem uma parte que nós não podemos fazer mais. Eu vou falar aqui, porque vai que a minha filha esteja ouvindo lá. Eu e a Neide e o Lúcio e a Zil têm conversado. Minhas filhas, eles têm que purar uma igreja lá, em Fortaleza. Mas eu oro para que eles procuram, falo, mas o que eu posso fazer mais? Eu vou lá em Fortaleza, vou lá achar uma igreja de fiéis lá dentro, vai ter que vir aqui na igreja. Pro Tiago e Paim, não tem como eu fazer isso com eles. Vai lá. E a Neide fala assim, vamos orar. Eu falo assim, eu vou orar, mas não tem muita coisa para me fazer, mas tudo velho morando lá em Fortaleza, o que eu vou fazer? Né? Isso é uma escolha deles. A hora que, igual o pastor disse esses dias, a hora que o calo apertar, aí sabe para onde ir, né? Mas não tem muito o que eu fazer. Não tem muito o que a Neide fazer, além de orar, né, Neide? Só orar. Só orar. A igreja de lá é muito longe, eles estão sem carro lá também, né? Estão sem carro lá, então... eles participam, o pastor faz ceia com eles, ceia com vocês. Como vocês estão orando, Deus já está trabalhando, porque o Tiago falou para mim na semana passada que ele já foi na igreja lá, mas devido à pandemia, né, depois que parou lá, mas ele disse que já localizou uma igreja para ele. Glória a Deus, glória a Deus. Mas ele falou assim, pastor, não tem como o senhor exportar, ou mandar uns pastores para cá, abrir uma ágape aqui, não? Mas, irmãos, deixa eu falar um testemunho para vocês, né, nessa questão de filhos, né? Eu tenho 2 filhas, né, a Bia e a Duda, né? Vou falar um pouco do que aconteceu, uma experiência, né? A nossa vida ministerial a gente vai trabalhando, fazendo a obra, fazendo visita e tal. E às vezes nossos filhos querem passear. E a Duda chegou um tempo da fase dela no ano passado, comecinho do ano passado, que ela começou a querer muito na minha sogra, né? E lá tem os coleguinhas, tem um pessoalzinho que fica naquele pátio onde tem feira de quarta-feira, né? O Juninho está ali, ele e a Michelle. Então é uma coisa para vocês se policiar, né? Quem tem principalmente filho adolescente. E aí a Duda, numa dessas que a gente permitiu ela ir, né, ela fumou aquele tal de narguile. Foi numa festa, fumou um tal de narguile. E ela bloqueou eu e a mãe dela dos status e colocou no status. Olha a cabeça. Né? Nossa, minha esposa, quando viu aquilo, ficou arrasada, né? Aí mostrou para mim. Aí a gente tem que ter autoridade de pai. Amém. Né? Não bati nela. Né? Ela está numa fase que hoje em dia... A Bia também só dei uma vez uma chineladinha na Bia, mas nunca precisou bater, né? Mas aí ela, então, perdeu certas liberdades que ela tinha. Eu usei aquela frase que o Lúcio usava para o Tiago. Eu estou decepcionado com você. Isso aí é mais que um tapa, né? O Lúcio falava para o Tiago, eu estou decepcionado. Eu usei essa frase com ela. Eu estou decepcionado com você. E aí ela chorou, se arrependeu, enfim. E aí começamos a falar não. Não, posso dormir não, posso ir não. E o não faz parte, viu, irmãos? Enquanto está debaixo do nosso teto, faz parte. Amém. E aí, né, ela se arrependeu profundamente. E eu tenho sempre orado por ela, porque filho de crente não é crentinho, igual o senhor falou, né? E sempre orado por ela. E esses dias o senhor despertou ela para a leitura bíblica. Glória a Deus. Né? Ela veio falar, fez um resumo. Ela perguntou, papai,
eu quero ler mais a Bíblia. Por onde eu começo? Eu falei, vai para o Evangelho de João. Ela fez um resumo, tudo do capítulo 1, escreveu, fez uma artezinha no papel e falou, olha o que eu aprendi hoje, né? Então, o não faz parte, a autoridade do pai e da mãe faz parte, né? Nossos filhos vão errar e muito. Mas enquanto a gente tiver fôlego de vida, vamos ensinando ele. E assim, tudo que vem de mão beijada, né? Nada presta, deixa a pessoa mimada, né? Saul recebeu o reino, ficou mimado, né? Porque não era aquilo que Deus queria. E Davi já sofreu um pouco mais, então era mais valorizado, né? Verdade. Então não mime seus filhos. Amém. Não vamos mimar nossos filhos, não. Vamos fazer eles entender o valor que é quando eles erram, porque às vezes na cabecinha dela era normal, né? Tava igual Rodolfo Abrantes. Eu achei que usar maconha no mundo era tudo normal. Depois que eu vim para a igreja que eu fui saber que isso era errado. Verdade. Queridos, quando vai falar eu amo falar de filhos, de família. Nossa, eu gosto de falar, né? E quando eu já contei para os irmãos aqui, mas para alguém que não ouviu, quando eu casei com a Zilda, ela já tinha, a Ingrid tinha 13, 12 e 11 a Fernanda, né? 12 a Stephanie e 11 a Fernanda. Aí eu casei com a Zilda, fui morar na casa dela, era tudo do avesso do que eu tinha aprendido. Nossa, tudo diferente. Eu fui morar lá dentro dessa casa. A casa das 5 mulheres, eu fui morar lá dentro. E por isso que eu falo que faz 16 anos que eu estou de TPM. Desde lá eu estou de TPM. Aí eu fui morar lá dentro, tinha muita coisa que não dava certo. E eu brigava com as meninas, cheguei lá, 2, 3 meses, brigava com elas. Não, isso está errado, tem que fazer assim, fazer assim. Aí eu falei para ela assim, mas não vai dar não. Ninguém me obedece aqui, como é que eu vou fazer? Que jeito que eu vou conseguir cuidar dessa casa aqui? Aí ela falou assim, já vi uma coisa. Ninguém vai obedecer se você não der amor. Tem que dar amor primeiro, para poder elas obedecer o que você vai pedir. Você só quer cobrar, você só olha para elas pedindo para cobrar, que eu parecia general lá. Chegava em casa e falava assim, lava aquela louça lá, arruma aquela cama lá. Mas e aí, né? Ela falou isso. Eu falei assim, então tem que mudar. Eu não era nem crente, querido, eu não era nem crente ainda. Estava começando minha conversão. Eu tenho que mudar. Então eu comecei a demonstrar o quanto eu amava. Parei de falar de tudo. Falei, vou mudar minha conduta. E tudo vai ter que mudar. E fui mudando. Dentro de mim aquilo era um esforço. Eu remoía a vontade de falar da roupa, de tudo. Da parte de dente aberta, do sabonete que diluía tudo no chão, na água. Eu fui criado dessa forma, para mim, o jeito certo era aquele. E era o jeito certo, mas elas nunca foram, não tinha esse tipo, não era assim que elas viviam. Como é que eu ia querer pôr na cabeça delas de uma hora para outra? Comecei a querer mostrar o amor a elas. Fui lá na casa do pai delas, que estava no alcoolismo, era alcoólatra. E naquela época, hoje ele já entregou a vida para Jesus, está na igreja. Eu fui lá e falei para ele, eu preciso de um favor seu. Mandei minha filha mais nova ir lá e posar lá, para ver se ele ficava sóbrio até o dia cedo. Tinha que dormir lá, para ele passar a noite sem beber, para outro dia cedo eu consegui conversar com ele sóbrio. Aí eu fui lá, sentei com o pai das meninas e falei, eu tenho algumas coisas que a empresa me dá de benefício e eu queria dar para as meninas. Mas eu só posso dar para elas se você me der a guarda delas. Falei assim, não vai mudar o que você é para elas. Foi você que é o pai biológico delas, não vai mudar. Mas se você me der a guarda, eu posso dar mais benefício. Se você ama elas, dá a guarda delas para mim. Eu vou dar mais coisas para elas, vou colocar elas no convênio, vou dar um monte de coisa para elas. Que a empresa me dá, eu passo para elas. Ele pegou e falou assim, não, se é assim, mas não vou ter que pagar nada. Pagar nada, só ir lá e passar no meu nome as crianças. Pequenas coisas e atitudes, não estou me gloriando como homem, não é isso que estou fazendo, não. Estou contando para você como é que funciona. Aí fui lá, coloquei elas no meu nome, coloquei elas peguei a guarda delas para mim, coloquei elas no convênio, tudo. São demonstrações de amor. Aí quando eu falava as coisas, era mais fácil. Né? Por quê? Porque eu tinha que conquistar esse espaço primeiro. Não dá para ser pai sem amar, irmãos. Não dá para ser mãe sem amar. Seus filhos não suportam tanta pressão na cabeça deles. Né? Você tem que saber
balancear isso aí, porque senão, se fica só cobrando, seu filho vai falar assim, minha mãe só me cobra, nada que eu faço está certo, nada que eu faço está errado. Seu filho não deixou de ser criança, não deixou de ser adolescente, e não deixou de viver no mundo. Por isso, nem todas as atitudes têm que ser corrigidas e faladas, mas não exija deles serem santos 100%. Eu não podia falar que eles estão aqui agora, né? Não exige deles serem santos em todo o tempo. Santos que eu digo, de não cometer os erros. Estou querendo dizer. Quando eles cometerem, saiba administrar isso. Porque não deixou de ser criança. Não deixou de ser criança. Você vai ficar horrorizado. Se o seu filho um dia, o professor chamar lá e falar assim, fulano estava colando na prova. Você fica assim, estou decepcionado, né, Lúcia? Estou decepcionado que você está colando, né? Mas, queridos, não vai para o lado, não. Você não colou? Você não colou? Nunca colou de ninguém? E por que você exige que seu filho não cole? Tem que ensinar, porque agora ele é crente. Mas, queridos, algumas pessoas eu volto dentro da casa dele e cola. Estou dizendo que é certo, que eles têm que ensinar para ele que é errado colar. Só que quando ele colar, saiba administrar. Não adianta querer espancar ele, bater nele, exigir dele um monte de coisa, como se... Não, você não pode colar. Como não pode? Estou querendo dizer que saiba balancear isso para falar. Saiba como corrigir. Primeiro com muito amor, para que ele respeite a tua autoridade. O respeito à autoridade vem com muito amor, né? Eu vejo aqui na igreja, um ano que eu estou aqui, vai fazer um ano agora, eu vejo na igreja que o pastor, toda a igreja gosta muito do pastor. Mas o pastor é muito amoroso com a pastora. Eles estão sempre próximos, muito amorosos, tem muito cuidado. Então, ele conquistou, estou falando aqui, estou elogiando ele perante todo mundo, que ele conquistou esse espaço no coração. Então, todo mundo gosta muito dele, ele corrige, ninguém fica bravo com ele. Por quê? Porque ele sabe que ele ama. É um espaço que ele conquistou no coração, entendeu? Você só vai conseguir corrigir seu filho a te obedecer quando você conquistar o espaço de amor no coração deles. Conquista esse espaço de amor. Conquista esse espaço. Zilda, espera, pastor. Já era? Amém. Um sim ou não, né? Isso. Uhum. É. Certo. Certo. Verdade. Verdade. Aí. É. Verdade.
Uhum. É. Entendi. Com certeza. Com certeza. Glória a Deus pela colocação. Queridos, por que eu não saí do texto? Estou falando para você que está dentro do texto. Que tanto Eli como Samuel, como Eli, ele foi avisado da conduta dos filhos, ele não tinha postura com os filhos. Samuel não se deixa claro, mas os filhos também não eram servos fiéis. Então, queridos, que nós conquistamos nosso espaço e sejamos pais das nossas crianças, dos nossos adolescentes, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e semana que vem nós continuamos em nome de Jesus. A aula foi gostosa, aprendemos bastante, né? Nós estamos falando sobre o tempo da monarquia, 1 Samuel e 2 Samuel. Nós vamos acabar de estudar isso aqui para nós entrarmos em Reis. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastor, por favor. Glória a Deus. Graças a Deus. Temos versículos? Tem? Não? Não? Não. Ok. Então, já são 10h36, indo para 10h37. Vamos ficar de pé, então? Glória a Deus. Aleluia. Lembrando que o nosso culto hoje começa às 18 horas. Tá ok? 6 horas da tarde. Pastor Mal gosta de chegar antes para orar. Irmão, 5h10, 5h15. O portão está todo aberto ali para o povo de Deus chegar e orar. Ok? Senhor, eu quero te agradecer por este dia, por esses ensinamentos, pelo Senhor ter falado conosco. Muito obrigado pelos seus filhos, pela vida dos professores, dos alunos que vieram para aprender na sua casa. Leva-nos em paz nessa hora e que nós possamos estar aqui no culto à noite, Senhor, glorificando e exaltando o seu nome bendito e eterno. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que o Senhor colocou nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós agora e sempre. Amém. Irmãos, Deus me deu uma visão aqui. Estende a mão, o Tiago está ali atrás, ó. Estende a mão assim. Senhor, nós colocamos o seu servo na sua presença agora. Nesse finalzinho, o Senhor trouxe a imagem do Tiago, Senhor, na minha mente. Pai, abençoa ele, honra ele, sustenta ele, Senhor. Pai, todos os pensamentos conturbados sejam expulsos agora, porque o seu pensamento para a vida dele é de paz e não de mal, para a sua glória. Orienta ele, Senhor, dirige ele, em nome de Jesus. Amém. Você tem a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, que ele vai te conduzir. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Olá, meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não
eu bem sei